Bem-vindos à Ideias em Instante, espaço deste canal onde privilegiamos os livros, os autores e as novas teorias político-económicas que estão na base do tão desejado desenvolvimento. E é para nos falar de novas teorias que temos connosco hoje em estúdio o professor Álvaro Santos Pereira, autor de Portugal na Hora da Verdade. Santos Pereira, que é professor da Simon Fraser University, instituição canadiana, escreveu ainda O Medo do Insucesso Nacional e Os Mitos da Economia Portuguesa. Tudo obras que, como o nome indica, são de uma atualidade gritante. Professor Santos Pereira, muito obrigada em primeiro lugar por estar aqui connosco e por vir partilhar, enfim, um pouco a sua obra, que tem um título muito pertinente, aliás, como os outros dois que já escreveu. E eu peço para perguntar exatamente, professor, será que Portugal, que esta é mesmo a hora da verdade, ou será que ainda poderá existir uma hora que será mais gritante do que esta? A única hora que poderá ser mais gritante que esta é entrar em bancarrota. E nós não estamos muito perto disso, não estamos muito longe disso. Ou seja, o que eu fiz neste livro foi tentar perceber o que é que se passou, mas também mostrar que nós estamos claramente no limiar da bancarrota, no sentido de que, se compararmos todos os países que entraram em cumprimento dos últimos 40 anos, compararmos os indicadores da dívida pública e principalmente a dívida externa em relação ao PIB, em relação às exportações, percebemos perfeitamente que Portugal está no top 5 de todos os países, nesses indicadores estão no top 5 desses países que entraram em cumprimento. Portanto, obviamente, nós temos que fazer uma correção muito rápida e mudar de rumo muito a breve trecho, porque senão vamos inevitavelmente entrar numa situação que já não entramos desde 1892, que foi quando Portugal, pela última vez, declarou bancarrota. Mas, professora, enfim, as medidas já estão em cima da mesa, não é? Os nossos juros já estão a baixar. O professor identifica aqui as causas da crise. E eu faço esta questão, mas sei que identifica quatro. Já agora, se quiser falar um pouco dessas causas do euro, da perda de competitividade, já agora passo a citar, perdão. Os erros da condução político-económica e a baixa acentuada do crescimento da produtividade. Destas quatro causas, qual é que acha que é mais importante combater agora? Portanto, se estamos a falar de quatro doenças, entre aspas, qual é que é mais importante? O choque do euro já foi feito. Portanto, as empresas portuguesas já estão claramente a trabalhar e a trabalhar bastante bem com o euro. Portanto, o choque do euro já passou, foram os primeiros 5, 6 anos e ultimamente as exportações têm andado a recuperar bastante bem. Portanto, esse está mais ou menos resolvido. Obviamente, a primeira coisa a fazer nos próximos meses é inverter totalmente a política económica irresponsável e incompetente que tivemos nos últimos 15 anos. Portanto, mudar o modelo económico por forma a tornarmos, para combatermos o endividamento, para conseguirmos finalmente consolidar as nossas contas públicas e, principalmente, para conseguirmos aumentar a competitividade das nossas exportações e por consequência, aumentarmos o crescimento económico para conseguirmos diminuir o desemprego. Porque, obviamente, o objetivo final tem que ser conseguirmos que as pessoas tenham emprego e que não sejam obrigados a emigrar à procura de melhores condições de vida, claro. Professor, mas aqui há uma causa. Enfim, nós falamos muito e tem-se falado muito do crescimento económico. E como sabemos, a última vez que tivemos que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, ainda tínhamos a nossa política monetária, não é? Portanto, aqui também é importante ver que podemos aumentar a nossa competitividade via alguma satisfação da nossa moeda, chamemos assim. Como é que o professor acha que podemos sair desta crise, estando como estamos, ligados ao euro, e enfim, com os nossos indicadores macroeconómicos? Qual é que é a saída concreta para esta crise? Para já, as saídas são complicadas, são complexas e são várias as saídas que temos que fazer. O que eu falo no livro, em mais de 300 páginas, há várias propostas exatamente que eu acho que devem ser saídas para as três grandes crises nacionais. Qual é que destaca? E já agora falam dessas três crises nacionais. Portanto, as três grandes crises nacionais, a primeira é, toda a gente fala, a crise das finanças públicas, que ainda é mais grave, para já neste momento temos a maior dívida pública dos últimos 160 anos e mesmo assim não estamos a contar nem as PPPs, que são cerca de 60 mil milhões de euros, nem estamos a contar as dívidas das empresas públicas, que são cerca de 40 mil milhões de euros. Portanto, se não teríamos uma dívida pública atualizada já na ordem dos 130% do PIB, que não são níveis gregos, mas estamos lá muito perto. A segunda crise que nós temos é a crise do endividamento. E a crise do endividamento é alarmante e é a maior crise que nós temos. Nós temos indicadores de endividamento externo e interno também altamente preocupantes e que é preciso combater. E a terceira crise é a crise de competitividade, portanto a crise de falta de crescimento,
Eu acho que espero bem, eu acho que agora começamos a saber mais ou menos o que é que a Troika quer de nós, e a Troika, pelo que me parece, é que para além da consolidação das finanças públicas, quer exatamente que nós consigamos implementar algumas políticas de competitividade. Não, porque isso É é fundamental, vital, não fundamental, é? porque Não vale a pena estarmos aqui todos a pagar só a dívida e não estamos a criar riqueza, não é? claro, Isso ou seja, seria um contrassenso. se não conseguimos crescer, mais cedo ou mais tarde, obviamente, o destino será, mais uma vez, a tal bancarrota. Portanto, crescer é fundamental. E, portanto, uma das coisas que eu gostei de ver, ou potenciais coisas que poderão vir aí no novo pacote, é exatamente a chamada desvalorização fiscal, que eu advogo exatamente no meu livro, em que se diminui, na minha opinião, devia ser 10 a 15% ou 10 a 15 pontos percentuais da taxa social única, paga pelo empregador, para fazer diminuir os custos unitários de trabalho das empresas, o que torna as empresas mais competitivas, quer dizer que podemos exportar mais ou ficar mais atrativos a nível internacional, podemos exportar mais e quando exportamos mais criamos mais emprego e diminuímos o desemprego em Portugal. Portanto, baixar a taxa social única para mim deve ser feita de uma maneira bastante drástica e de repente, não às pinguinhas. Espero bem que isso não seja feito assim e por contrapartida de um aumento das taxas reduzidas do IVA, provavelmente um aumento de 1 ponto percentual no IVA, bem como a redução drástica dos gastos do despesismo do Estado. Portanto, o que eu acho que deve ser feito, uma das medidas, das tais medidas que é preciso implementar, é fazer uma reforma a sério no Estado, em que se aumenta a transparência Sim, das você nossas também contas fala muito da públicas. corrupção. Exatamente. Por outro lado, também fazer com que delimitar muito bem o que é público e o que é político. E o que eu gostaria é que o próximo partido que fosse para o governo, ou os partidos, tivessem a coragem de, quando saírem de lá, quando saírem do mandato, os seus partidos tiverem menos poder no Estado de quando lá entraram. Professor, como é que apelida o atual governo que, enfim, que no curto prazo nos trouxe esta situação? É o governo mais irresponsável que nós temos, pelo menos desde o início da democracia. A grande analogia que eu faço em relação às políticas dos últimos 15 anos e com especial incidência dos últimos 6 anos é o exemplo argentino, em que quando Juan Perón, nos anos 40, tomou posse na Argentina, implementou todo um conjunto de propaganda e de políticas populistas que fizeram com que a Argentina, um país que era considerado um dos países com mais potencialidades no mundo e que estava tão rico na altura como o Canadá, ficasse numa trajetória de declínio que ainda hoje persiste. Portanto, eu acho que Portugal está na hora da verdade, porque se não invertermos o rumo imediatamente, o que vai acontecer é que nós podemos nos tornar na próxima Argentina, uma Argentina no século XXI. E acredito, enfim, fazendo uma analogia com a Argentina, enfim, o que é que acha, o que é que nos espera dentro de nós? A Argentina no cenário, enfim, da América Latina, nós no cenário europeu, acha que podemos também sofrer um arrasto positivo, negativo? Como é que vê o resto da Europa e Portugal posicionado lá dentro? Portanto, no fundo, da crise soberana europeia, Sim. em relação a nós. Eu acho que, obviamente, o que nos vai acontecer vai depender muito do que vai acontecer à Grécia e à Irlanda, não é? Eu acho que há um risco bastante grande desses países terem de fazer uma reestruturação de dívida. Eu acho que se isso acontecer, nós devemos pensar bem se não queremos fazer ao mesmo tempo. Há bastante riscos, mas se as coisas forem bem pensadas, se nós chegarmos à conclusão que a nossa dívida é insustentável, vale mais fazer o ajustamento agora do que estar a esperar 3, 4, 5 anos. Eu acho que, obviamente, também a Europa está na hora da verdade, não é? Sim, aqui eu falei exatamente do continente, porque nós não estamos a falar de um Exatamente. caso isolado. Já tivemos Não, outros mas na repara, Europa. Claro que temos contornos claro, diferentes. muito diferentes. Ou seja, a Grécia foi porque andaram anos a fio a fazer artifícios e artimanhas nas contas públicas. Chamado make-up. Exatamente. A Irlanda foi porque teve uma crise bancária gravíssima, uma crise disputada pela crise financeira internacional e principalmente por uma bolha imobiliária que rebentou. A Espanha tem esse risco, esperamos bem que não chegue lá, mas tem esse risco. Portugal foi uma combinação de políticas irresponsáveis conjugadas com um endividamento excessivo. Repare, quando surgiu o euro, o que aconteceu foi que as taxas de juros baixaram brutalmente,
As facilidades de crédito aumentaram muito para as famílias e para as empresas privado e o endividamento explodiu, não é? Claro. Portanto, nós tínhamos cerca de 40 a 50% do PIB em nível de dívida externa bruta em 95, 96 e neste momento temos 230% do PIB. Professor, mas ainda bem que fala nisso e como estamos a chegar a quase ao nosso limite de tempo, faço esta questão. Muitas personalidades advogam que a culpa não é totalmente deste governo, da nossa atual crise, porque, por exemplo, um dos indicadores da nossa dívida vem da parte da dívida privada, portanto, e diz que ninguém conseguiria controlar a dívida privada, o que na minha opinião é um absurdo, mas eu gostaria de saber a opinião do professor. Eu acho que não houve sequer o mínimo de tentativa de tentar controlar o crescimento, a espiral de endividamento do Estado, das empresas, das famílias. Mas para que fique bem claro também para os nossos telespectadores em casa entenderem, quando falamos de endividamento, será que pode repartir o endividamento? Portanto... Claro que sim, claro. Ou seja, as famílias neste momento têm um endividamento de cerca de 100% do PIB, ou cerca de 135% do rendimento disponível. As empresas têm um endividamento de cerca de 150% do PIB. O Estado tem um endividamento, como nós chamamos, a rondar os 93%, mais as PPPs, mais as empresas públicas estão de 120%, 130% em dívida atualizada. A dívida externa, que não é a soma destes todos, porque há alguma dívida interna e, portanto, outra parte de dívida externa. A dívida externa é cerca de 230% do PIB. E se fizermos a diferença entre o que devemos ao exterior e o que o exterior nos deve a nós temos uma dívida externa neste momento a rondar os 110% do PIB. São valores altíssimos. Em todos os campos estamos com... Altamente endividados. Altamente endividados. E porquê é que os governos foram irresponsáveis? Isso que eu mostro neste livro. É exatamente porque os governos não souberam perceber ou pensavam que por estarmos numa União Europeia ou numa União Monetária, podíamos endividar-se quase sem limite, porque alguém nos ia acudir mais cedo ou mais tarde, ou que não havia problemas da balança de pagamentos. Ora, isso obviamente foi uma política irresponsável que nos conduziu a esta situação. Os governos deviam ter tentado travar o endividamento, deviam ter tentado fomentar a poupança, deviam ter tentado aumentar a produção nacional para diminuirmos as importações e deviam ter implementado toda uma série de medidas fizessem com que o nosso endividamento fosse primeiro o ritmo de endividamento abrandasse e depois fosse travado e invertido. Pelo contrário, os nossos governos andaram a gastar ainda mais, e o nosso Estado andou a gastar ainda mais e a fomentar todo este endividamento. O que eu calculei foi que cerca de 40% a 50% de todo o endividamento da economia nacional se deve direto ou indiretamente ao nosso Estado. Ao fontismo do nosso Estado, à nossa obsessão de deixar obra feita e ir lá cortar a fitinha. E tudo foi feito porque havia um mecanismo, por exemplo, das parcerias público-privadas, em que o Estado, os governantes vão lá e cortam a fitinha do hospital ou das autoestradas e não pagam um cêntimo. Chutam o pagamento da dívida para daqui a 10 ou 15 anos, a partir de 2013 ou a partir de 2020, e o que faz com que esta dívida tenha-se tornado praticamente insustentável. Eles têm o crédito de inaugurar a obra e são os nossos filhos e os próximos governos que vão pagar. E isso, obviamente, é lamentável, é irresponsável, é incompetente e tem que acabar de uma vez por todas. Professor, muito obrigada por estes esclarecimentos tão pertinentes. Muito obrigada também por nos ter acompanhado em casa. Estaremos de volta na próxima semana com mais e pertinentes entrevistas Ideias em Instante. Até lá.